É isso. Então, agora sim, podemos começar oficialmente aqui o nosso bate-papo de hoje. E eu fico muito feliz de você que me acompanha ter gostado da live sobre o ômega, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera para me pegar mais de frente, que assim eu posso falar para ambas, né? E hoje, em especial, esse conteúdo também vai ser gravado e disponibilizado lá no YouTube para os assinantes. Bom, tem muita coisa aqui preparada para você que está me acompanhando para o projeto Jejum 90 Dias, tá? Inclusive, eu deixei já o link. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está aí nos stories aqui do Instagram. E para quem me segue no YouTube, o Instagram está aí na tela também do vídeo. Então, acesse o Instagram lá no YouTube e verifique o conteúdo que tem lá para você, tá? Bom, gente, eu separei aqui hoje um estudo muito importante, muito interessante. É um estudo de 2020, tá? Tem um conteúdo muito rico. E a riqueza desse conteúdo, ele está justamente no fato de deixar ainda mais claro o poder desse processo de jejum na nossa saúde, em vários aspectos. O tema do estudo é o seguinte: jejum intermitente do amanhecer ao pôr do sol por 30 dias consecutivos. Esse jejum intermitente, ele está associado a, presta bem atenção agora, proteção anticancerígena. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Proteção anticancerígena. Ele está associado à regulação de proteínas chaves para potencializar o metabolismo, tanto de glicose quanto de lipídio, ou seja, ajuda no controle da glicose e, paralelamente a isso, ajuda também no controle de diabetes, tá? Inclusive, no jejum 90 dias, eu vou trazer, por 3 dias seguidos, a gente vai falar sobre diabetes e jejum, tá? A gente vai destrinchar essa questão da diabetes. Repito, o link para o projeto de 90 dias está nos stories aqui do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube, certo? Além disso, esse protocolo, a gente vai falar sobre um protocolo específico hoje de jejum, tá? É um protocolo específico que eu quero trazer para você hoje nessa live aqui. Além disso, está relacionado diretamente à regulação do relógio circadiano, reparação do DNA, eu quero entrar mais a fundo sobre esse tema. Bom dia, Roberto, tudo bem? Sobre esse tema, sobre essa questão da reparação do DNA. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a live pelo Instagram. Hoje, infelizmente, não está dando. Porque se eu conseguisse, ia ser mais fácil de eu ver os comentários de vocês. Mas, infelizmente, pelo jeito, hoje não vai dar, uma pena. Porque eu queria muito poder acompanhar os comentários. Enfim. Vou ver se eu consigo por aqui. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bem-vindo, Lucas, Oséias. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre essa questão da remodelagem do DNA, como é que funciona isso. Do citoesqueleto, como é que funciona isso, o sistema imunológico, o poder do jejum na reestruturação do sistema imunológico. Isso daí, para quem sofre de doença autoimune, é importantíssimo você ter contato com essa informação. Tá? Enfim, função cognitiva, indivíduos saudáveis, vai falar aqui um pouquinho, esse estudo traz inclusive a questão do não emagrecimento necessariamente com o jejum e o fato de não é porque a pessoa não está emagrecendo, não está tendo queima calórica com relação ao jejum, que não está fazendo efeito, pelo contrário, tá? Isso daí a gente vai entrar mais a fundo no projeto de Jejum 90 Dias, mas eu acredito do fundo do coração que essa informação que eu estou trazendo para você aqui hoje, ela vai ser de suma importância. E depois eu vou deixar nos stories, como eu sempre procuro deixar, o link deste estudo na íntegra, para você poder baixar, tá? Então, ele vai estar aqui. E se você
não assina ainda o perfil, saiba que esta live ela fica disponível só enquanto você está ao vivo comigo, depois ela vai para a área de membros, tá? De assinantes aqui do perfil. Então, aproveite, tire bastante proveito, faça suas anotações, porque daqui a pouco, assim que a gente terminar essa live aqui, ela fica fechada para o público. Por isso que eu peço para que vocês sempre compartilhem com o máximo possível de pessoas, para que todo mundo, na medida do possível, possa ter acesso a essa informação, tá bom? Bom, vamos lá. Esse estudo, ele traz aqui algumas informações extremamente importantes. E eu quero começar falando sobre a proteção que esse processo de jejum. No final da live eu vou falar qual que é o protocolo que é utilizado nesse estudo em especial. Tá? Mas eu quero começar falando sobre o processo de jejum, como é que o jejum ele funciona na proteção do corpo, em especial para pessoas que sofrem de câncer. Tá? Eu tenho uma pergunta para fazer para você, antes de eu continuar. O que você estaria disposto ou disposta a fazer para melhorar a tua saúde a ponto de conseguir ter uma maior sobrevida a uma doença como um câncer, ou até vencer essa doença, eliminar essa doença da sua vida? O que você estaria disposto ou disposta a fazer? Responda para mim aqui, por gentileza, nos comentários. E essa pergunta que eu estou fazendo, ela não é nem um pouco sensacionalista, pelo contrário, é uma pergunta muito realista, tá? Haja vista a quantidade de estudo científico que existe falando claramente sobre o poder do jejum contra várias doenças, em especial câncer. A Roberta colocou aqui, ó, tudo, coisa que não tenho conseguido devido a não conseguir um valor acessível ao profissional. Isso realmente é um desafio, tá? E é um desafio simplesmente porque profissional que presta, profissional de boa qualidade, estuda e estuda muito, investe muito em conhecimento. E é claro que isso custa, né? Cada segundo que passa é um segundo de vida a menos que nós temos. Ou você aproveita essa vida de forma produtiva, positiva, para poder realmente conseguir fazer algo da tua vida que deixe um legado, ou você joga a tua vida fora. Né? Então, profissionais de qualidade que realmente se preocupam e se esforçam em estudar e trazer sempre o melhor, geralmente custam mais caro mesmo, é normal. Tá? Por isso que de vez em quando eu faço esses projetos como o Jejum 90 Dias a um preço mais acessível para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz foi: o que você faria para vencer ou para melhorar em muito a tua saúde? Vencer uma doença como câncer ou melhorar em muito a tua saúde? Eu faria qualquer coisa que estivesse ao meu alcance, em qualquer nível, físico, emocional, financeiro, faria qualquer coisa, dentro dos meus princípios e valores, logicamente, que estivesse ao meu alcance para conseguir um bom resultado relacionado à minha saúde. Agora, o que nós vemos hoje dentro da classe científica? Não estou falando da classe médica, estou falando da classe científica. O que a gente vê hoje? Nós vemos hoje, dentro da classe científica, cada vez mais conhecimento, cada vez mais estudo falando sobre o poder do processo de jejum intermitente na reestruturação da saúde. E a gente tem visto isso cada vez mais. Agora, muito pouco se fala sobre isso quando nós entramos na área médica para tratar doenças comorbidades como obesidade, como diabetes, como transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão, ansiedade, síndromes como pânico, doenças como fibromialgia, doenças como câncer, distúrbios imunológicos, doenças autoimunes, doenças ósseas, sanguíneas, problemas em órgãos específicos, como fígado, rim, pâncreas, estômago, intestino, pulmão, coração, cérebro, olhos. E
Para todo lado que a gente vira, para todo lado que a gente vira, a gente acaba encontrando sempre a apologia ao medicamento, sempre a apologia ao remédio. Para aqueles que manjam um pouco mais de inglês e têm acesso ao conteúdo, mesmo aqui no YouTube, de doutores, de especialistas, de neurocientistas, de imunologistas, de especialistas em DNA, a gente que estuda muito e assiste muito conteúdo de fora, nós temos percebido cada vez mais médicos de renome, cientistas de nome mundial, trazendo conhecimento profundo sobre tratamento de saúde livre de medicamento. Remédio, ele foi feito para remediar. Os médicos, eles são treinados para tratar as doenças e não a saúde do paciente. E isso não sou eu que estou dizendo. Vários médicos de renome, vários médicos respeitados no Brasil e fora do Brasil, deixam isso claro. Eles têm poder de fala. Eu não sou médico, eu sou psicoterapeuta. Porém, estudo muito, leio muito. E, vez por outra, peço licença para utilizar o próprio argumento desses cientistas, dessas pessoas, em lives como essa. E o argumento que eu estou utilizando agora é: os próprios médicos de renome mundial deixam claramente colocado que médico aprende a cuidar de doença e não de saúde. Se o médico, que é o principal meio pelo qual nós buscamos tratamento de saúde, aprende a cuidar de doença, sobra o quê? Sobra nós. Sobra você, sobra eu, procurarmos meios de tratar da nossa saúde. Tem sentido o que eu estou dizendo para você ou não? Consegue entender onde eu quero chegar? Se a principal ferramenta profissional que nós temos na nossa mão, que é o médico, ele é treinado para cuidar de doença e não de saúde, a gente tem que buscar o quê? Não é conhecimento para que nós possamos cuidar da nossa saúde? Tem sentido o que eu estou dizendo ou não? Para mim tem. Não é assim? E é justamente por conta disso que eu trago esse tipo de conteúdo para você aqui no YouTube, tá? Nosso canal oficial lá, aqui. E esse ano ainda mais. Eu nunca tive tão ativo dentro de conteúdo de qualidade para você. E eu vou continuar cada vez mais, porque eu quero realmente que a gente construa mudança na nossa vida. Que quem me segue aqui no Instagram não é quem que tá vendo, quem quer ver coisinha engraçada, dancinha ou futilidades do dia a dia. Quem me segue aqui sabe que é esse o tipo de conteúdo que eu trago. E que eu não fico anunciando live com muita antecedência. Mas que o meu principal objetivo, minha principal função como profissional é trazer para você conteúdo de qualidade. Vamos lá. Esse estudo aqui, ele começa falando sobre poder do jejum intermitente como um coadjuvante, um tratamento contra o câncer, como um suporte no tratamento contra o câncer e como uma prevenção contra o câncer. Você consegue entender o poder disso na sua mão, na minha mão? Se você seguir o protocolo, sem mimimi, sem conversa fiada, porque eu já estou cansado de ver um monte de gente virando e dizendo assim, ó, ai, se eu ficar sem comer eu morro. Não. Sabe quando que você morre? Quando você adoece e não consegue cuidar da tua saúde. E aí, você fica só tomando remédio, que remedia e não trata a causa do problema, até o ponto de não ter mais reversão. E aí a única coisa que você tem que fazer é entrar em cuidados paliativos no final da vida, para poder ter uma morte um pouco menos dolorosa, ou um pouco mais humanizada. Tá? Isso mata. Jejum não mata ninguém, pelo contrário.
Um jejum bem feito, bem estruturado, bem conduzido, com muita informação, que você tem o direito de ter essa informação, de obter essa informação, muda a tua vida, assim como mudou a minha. E está mudando cada vez mais a minha, da minha esposa, dos meus familiares e dos meus pacientes, daquelas pessoas que estão seguindo o protocolo, que estão fazendo acontecer nas suas vidas. Então vamos primeiro acabar com com esse mimimi de que ai, jejum é muito difícil, jejum dá. Mentira, conversa fiada, tá? E você vai ver isso na prática. Ó, a Márcia tá colocando aí, ó, faço jejum intermitente há muitos anos e nunca morri. Já fiz 8 horas, não, 91 horas de jejum, só tive benefício. Olha só, 91, ela bateu o recorde da Mari, 84. E o meu, 73, né? Agora, você sabe por que que o jejum intermitente funciona tão bem na saúde, principalmente na questão da proteção anti-câncer? Então anota, anota. Sabe por que que funciona? Pelo seguinte, porque depois de um certo tempo de jejum, seu corpo ele entra em cetose, que ativa um processo natural de fagocitose celular. Fagocitose celular nada mais é do que o processo de eliminação de células ruins, de células mortas, de células defeituosas do corpo. Junto da fagocitose, as células entram em processo de apoptose, suicídio celular, células ruins. Porque o nosso corpo ele é tão inteligente, ele é tão poderosamente construído, que as células elas não são programadas para viver naturalmente. Célula cancerígena só vive tanto porque ela está sendo alimentada. E repito, tudo aquilo que eu estou dizendo para você, eu tenho comprovação científica, tem estudo dizendo o que eu estou falando. Se você mantém o teu corpo muito bem nutrido, muito bem alimentado, cheio de açúcar, gordura, lactose, glúten, frutose, né? Comendo aquilo que quer, como alguns médicos oncologistas dizem, não é assim? Se você mantém esse tipo de dieta burra, você mantém o teu corpo nutrido. Deficitariamente, não dá nem para dizer que é nutrido. Mantém o teu corpo com entrando energia, açúcar, né? E aí o que que acontece? As células ruins, elas se alimentam e crescem com esse tipo de nutrição disfuncional ruim. Agora, quando você entra no processo de jejum, depois de um certo tempo, o corpo ele passa a consumir as reservas próprias de energia. Por isso que o jejum ele é um dos mais poderosos emagrecedores naturais que existe. E não causa, como efeito colateral, flacidez. Quem emagrece utilizando o processo de jejum intermitente não fica flácido, tá? Isso é uma coisa muito importante, em especial se você fizer a suplementação correta, tá? Biotina, creatina, taurina, dentre outras, vitamina B12, vitamina D, magnésio, quelato, enfim, fizer a processo de suplementação nutricional correto, você emagrece com alto nível de saúde, fica com a pele mais bonita, fica com a mente muito mais alerta, funcionando muito melhor, tua flora intestinal começa a se reestruturar completamente. E o processo, depois de um certo período de tempo, entra em estado natural de fagocitose e apoptose, cetose celular. O que que acontece? O corpo ele começa a ser limpo. As células que antes tinham energia suficiente para se manter vivas, que são as células defeituosas, cancerígenas, elas começam a se suicidar, entrar em apoptose, processo de apoptose celular. E junto a isso, elas começam a ser fagocitadas no corpo, eliminadas, limpas pelo corpo. Isso produz como efeito colateral, num tumor maligno, a estagnação do crescimento desse tumor. Posteriormente, inicia-se o processo de regressão, porque o tumor ele começa a diminuir.
E dependendo do tempo que você fica no jejum, você ativa ainda um outro processo, que é extremamente poderoso, que esse estudo também coloca, que é o processo de reparação de DNA e função imunológica. E olha só que coisa linda isso. Depois de um certo período de tempo, o corpo ele começa a produzir naturalmente células-tronco. E eu tenho certeza que você já ouviu falar em células-tronco. As células-tronco são aquelas que não têm endereço certo, ou seja, são células neutras que o corpo pode mandar para onde precisar de reparo. A pessoa sofre de osteoporose. Ela não tem mais os ossos com a densidade tão boa quanto tinha antigamente. Esse processo de início de produção de células-tronco faz com que o teu próprio corpo comece a enviar essas células para reparar tecidos que antes estavam precisando de reparo, mas não tinha ninguém para ir lá e consertá-los. Olha a maravilha que é o corpo humano, como nós somos maravilhosamente construídos. E sabe o que acontece? Com o tempo correto de jejum, certas dores que antes você sentia, como eu, como minha esposa, sentíamos, diretamente vinculadas a processo inflamatório, começam a diminuir. Diretamente vinculadas a desgaste ósseo, cartilaginoso, começam a diminuir. Diretamente ligados à inflamação como um todo, por conta de comermos alimento de baixa qualidade, por mais natural que seja, começa a diminuir. A reestruturação neuronal começa a aumentar. Depois de um certo período de tempo, o corpo ele reinicia todo o teu sistema imunológico. Você imaginou você poder ter o teu corpo inteiro com o sistema imunológico 100% ativo, reestruturado, reconstruído? Isso só é possível por meio do jejum intermitente. E por meio de um período de jejum específico. E todas essas informações eu vou passar para vocês no projeto Jejum 90 Dias. Todas. Vai ter muita coisa para anotar. Tem muito gráfico, muita escala para você construir aí nas suas anotações, para você entender a fundo como funciona o processo de jejum. Porque cada tempo tem a sua função. O jejum de 12 horas tem a sua função de 16, de 18, de 24, de 48 horas, de 36 horas, de 90 horas, de 120 horas. Cada processo de jejum deve ser acompanhado de uma maneira e deve ser conduzido de uma determinada forma. O que nós vamos fazer durante o projeto de Jejum 90 Dias? A gente vai começar com um jejum leve, não de 12, mas vai começar com um jejum leve um pouco maior, para que você comece a entender o seu corpo. Nós desaprendemos a ouvir o nosso corpo. Vou fazer uma pergunta simples, eu não vou responder essa pergunta, mas vou fazer uma pergunta simples para você que está aqui na live. Você sabe a diferença entre sentir fome e vontade de comer? Não são a mesma coisa. Sentir fome é uma coisa, ter vontade de comer é outra. Você sabe qual que é essa diferença? Eu não sabia. Até fazer o jejum de 72 horas. Hoje eu sei. Hoje eu sei exatamente quando eu estou com fome ou quando eu estou com vontade de comer. Porque a sensação é diferente. Você consegue se imaginar, principalmente você que sofre de certas dores, você consegue se imaginar gradativamente diminuindo as dores, gradativamente melhorando tua qualidade de sono, gradativamente se sentindo menos ansiosa, menos depressiva, gradativamente tendo a sua clareza mental restaurada, tua faculdade de raciocínio mais clara, tua velocidade de raciocínio maior, aumentando, tua capacidade de concentração aumentando. Você consegue se imaginar passando por esse processo agora, nesse momento em que nós vivemos, imperfeitos, não é? Com baixa qualidade alimentar, comendo um monte de lixo. Você consegue?
se imaginar passando por esse processo? Pois é isso o que um jejum bem conduzido faz. Roberta colocou 7 horas. 7 horas nem pode ser considerado jejum. 7 horas nem é jejum. E a dor de cabeça que você está sofrendo, sentiu, com certeza é abstinência de açúcar ou de café, caso você tome café. 7 horas não dá nem para considerar jejum. A gente faz jejum de 12 horas dormindo, naturalmente. Dependendo da hora que você vai dormir, dependendo da hora que você acorda, você já fez 12 horas, 14 horas de jejum, quase que naturalmente. Todos esses efeitos colaterais relacionados à dor de cabeça, tal, isso daí é tudo vício. Eu sei porque eu era extremamente viciado em açúcar, em lactose, em gordura de baixa qualidade, em frutose, entendeu? Eu era extremamente viciado. Então existe um preço a se pagar pelo início do processo de recuperação da tua vida, da tua qualidade de vida? Claro que sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que no início desse bate-papo eu perguntei o que você faria se você tivesse a oportunidade de melhorar a tua vida, de recuperar a tua saúde, inclusive possibilidade até de reverter uma doença como câncer. O que você estaria disposto a fazer? Alguns responderam. Agora eu te pergunto, faço uma outra pergunta. Você estaria disposto ou disposta a pagar o preço, como uma dor de cabeça, uma dor de estômago, nas primeiras 12, 16, 18 horas, para conseguir, a partir deste momento, a partir daí, para o resto da tua vida, ter qualidade de vida, ter saúde de verdade? Você pagaria esse preço do desconforto momentâneo, né? Porque é um desconforto momentâneo. Dor de cabeça não mata ninguém. Dor de estômago não mata ninguém. Agora, você estaria disposto a pagar o preço, disposta a pagar o preço, nas primeiras 24 horas de desconforto, 48 horas, mesmo 3 dias, 5 dias? Na pior das hipóteses, como foi o meu caso, tá? Como foi o meu caso pessoal, os primeiros 15 dias de abstinência de açúcar, como se eu fosse um drogado num processo de limpeza. Você estaria disposta a pagar o preço para ter pelo resto da tua vida saúde de verdade? De toda vez se olhar no espelho e ver a tua pele mais bonita, com menos mancha de melasma, com menos ruga por estresse oxidativo, mais viçosa, com a sua capacidade de raciocínio mais alerta, mais rápida. Você estaria disposta a pagar esse preço? Você pagaria esse preço pela tua saúde? Eu paguei. Hoje eu não pago mais porque o meu corpo já acostumou, mas eu paguei. Minha esposa pagou. Agora eu jogo a bola para você, e você? Hã? Pagaria o preço? E aí? Hum? Márcia falou da água. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a questão da hidratação. Cálculo correto não é só pelo IMC, tá? Tem gente que simplesmente vai lá, calcula a quantidade de água que precisa tomar pelo IMC. Não é assim que funciona. Existem 4 fatores que você precisa levar em consideração para calcular da forma correta o quanto de água você precisa tomar todos os dias. E não é qualquer sal que você coloca na água, tá? Precisa ser um sal de boa qualidade. Geralmente o sal integral de Mossoró é o que mais se aproxima de um sal de boa qualidade. E não é muito, é pouquinho. A água não fica saloba, igual alguns acreditam, tá? Porque se você joga eletrólito na água, ela aumenta a capacidade do corpo de absorção da água. Então você aumenta o teu potencial de hidratação. Se não, você toma 5 litros de água por dia, como eu tomo, e se tiver uma balança de boa qualidade, por exemplo, né? De bioimpedância, você vai ver lá a escala de hidratação diminuída, né? Ou não tão boa quanto deveria ser você se hidratando bem. Então, tudo isso a gente vai falar sobre isso no projeto de 90 dias, tá? A Má colocou aqui, ó, já estou pagando o preço por tirar o açúcar e só vejo benefício. É isso aí, é isso aí. O preço a gente paga, só que em compensação a benesse é muito grande.
E é um preço que a gente não vai querer pagar nunca mais na nossa vida também. Tá? Tem essa. Então vamos lá. Falei sobre o câncer. Eu quero vincular isso, fazer essa vinculação, já que eu falei sobre a célula-tronco, né? Eu cortei o assunto, a questão da reparação do DNA. Então o que que acontece? O jejum intermitente, feito da forma correta, ele ajuda o corpo na reparação genética, literalmente, na reparação de DNA. Porque lembra, o DNA é composto por 4 proteínas, não é assim? Tá? Então quando você passa pelo processo do jejum, de forma correta, primeiro que você dá um tempo para o teu corpo se reestruturar, se restaurar. A gente vai, dentro do projeto 90D, nós vamos trabalhar a escala, inclusive, de horário de dormir, horário de acordar, tá? Porque isso tem a ver com autodisciplina, autorresponsabilidade. Eu vou trabalhar processos terapêuticos, de fazer processo terapêutico juntos, tá? Alguns dias em que a gente puder estender um pouco mais a nossa reunião, ao invés de ser das 6 às 6h30, a gente passa um pouquinho do horário para eu poder fazer processo terapêutico com vocês que vão participar desse projeto, para ajudar a ter energia, ter força mental para poder passar pelo processo de desintoxicação do açúcar, da lactose, né, da gordura, tá? Processo de eliminação da tua vida do glúten. Por que que o glúten é ruim? Esse glúten que nós comemos hoje, por que que ele não presta para ninguém? De onde que a gente pode tirar fontes de carboidrato corretas, boas para a saúde? Porque a gente precisa de carboidrato, principalmente para quem está trabalhando a parte muscular, né? Como você trabalhar o jejum, fazer o jejum de maneira a não perder massa magra, você eliminar a massa gorda, que é o que a gente quer, né? Mas sem eliminar a massa magra. Tudo isso eu vou trazer para vocês nesse projeto, ok? Nesses 90 dias que a gente vai ficar junto. Então vai ter muita coisa para anotar, muita coisa para você colocar em prática na tua vida. E por que 90 dias? Por que 90 dias? Porque comprovadamente a ciência já demonstrou que se você mantém um costume correto, bem estruturado durante 90 dias, as chances de você voltar ao teu estado anterior é muito pequenininha, ok? Você tem um novo aprendizado, você cria conexões neuronais que vão fortalecer esse novo aprendizado. Então, o meu objetivo não é só 90 dias, é que você passe a partir do final do jejum 90 dias, passe a ter a tua vida pelo resto dela boa, bem, tá? Vamos lá. Quando você joga célula-tronco no organismo, ela vai para várias partes do corpo onde é necessário e você começa a reestruturar teu DNA. Também entra nesse processo de reformulação, de reestruturação de DNA, o que potencializa ainda mais todo o restante de processos de saúde do corpo. Reparação tecidural, processos desinflamatórios naturais, processos de liberação de certos hormônios que potencializam a libido. Então você que sofre de baixa libido, pode ter certeza absoluta que ao final desse projeto, você ou seu marido, né, que sofre de baixa libido, se vocês fizerem exatamente aquilo que nós vamos conduzir juntos durante os 90 dias, a relação sexual entre vocês, a atividade sexual entre vocês, toda essa parte de saúde sexual vai melhorar em muito. E, infelizmente, algumas pacientes me buscam reclamando, e pacientes homens me buscam reclamando de falta de libido. Primeira coisa que eu pergunto, além de trabalhar, sim, a parte de terapêutica, né, emocional, que realmente tem, muitas vezes, ligação. Agora, uma das coisas que eu pergunto muito é, assim, como é que é a nutrição de vocês? O que que vocês comem? Como é que é a vida de vocês? Eu preciso entender a rotina da casa. E aí sempre é zoado. Agora, em questão de 45 dias, depois que a rotina começa a mudar, a coisa já começa a melhorar. Depois de 90 dias, a vida do casal muda completamente. Então, vai ajudar você nesse sentido também. Outra coisa, a questão imunológica. Eu citei que o sistema imunológico ele é rebutado, ele é restartado, ele é reiniciado. Boa parte das doenças com as quais nós nos deparamos, boa parte das doenças que sofremos,
tem a ver direta ou indiretamente, mais direta do que indiretamente, com um baixo sistema imunológico. Quando você está com a sua imunologia comprometida, com o teu sistema imunológico comprometido, você literalmente dá espaço, abre guarda para o teu corpo receber um monte de ataque externo. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você está fortalecido, com o teu sistema imunológico bem, você diminui muito as chances de adoecimento. E junte a isso um sistema imunológico top, com células tronco sendo disponibilizadas para que o corpo possa trabalhar restauração tecidural, aonde for necessário. Álvaro, isso quer dizer que eu que sofri um problema cardíaco, que tive um certo percentual do meu coração comprometido, eu vou poder melhorar a minha saúde cardíaca? Sim, é isso exatamente o que eu estou dizendo. Tem estudo científico falando a respeito. Álvaro, quer dizer que uma pessoa que sofre de inflamação crônica, né, inflamação persistente, que não consegue, tá com um sistema de recuperação deficiente, está com um quadro de inflamatório grave. Essa pessoa, passando por um processo assim, ela pode melhorar a sua saúde? Sim. Não só pode, ela vai melhorar a saúde. Claro que varia de cada caso para que a gente possa analisar individualmente como que a gente vai trabalhar os protocolos. Agora sim, tem estudo científico sobre isso. Álvaro, isso quer dizer que se eu sofri um dano num tendão, por exemplo, né, ou um desgaste ósseo, ou sofro de uma doença debilitante como uma doença emocional debilitante como depressão profunda, ansiedade. O jejum intermitente ele também pode me ajudar? Sim. Eu já falei, inclusive, em live aqui, tem estudo falando sobre o poder do jejum intermitente, inclusive, na última live eu falei isso, inclusive, no tratamento preventivo e ativo contra a depressão e a ansiedade. Eu ainda perguntei em live, falei assim, você já foi em algum médico alguma vez na tua vida que te receitou, ao invés de remédio, mudança, reestruturação, reeducação alimentar e jejum para tratar a ansiedade e depressão? Todo mundo disse que não. Quem estava na live ao vivo comigo disse não. Nunca nem tinha ouvido falar disso. E eu deixei o estudo científico disponível. Quem pôde baixar, baixou. E quem baixou está tendo a oportunidade de ver lá que o estudo fala sobre isso. Assim como eu vou deixar esse estudo aqui. E o que esse estudo fala sobre reestruturação cognitiva, benefícios para a função cognitiva, benefícios para a neuroproteção. Imagina você fazer algo natural, que não tem contraindicação. Quer dizer, tem algumas contraindicações, mas muito específicas, né? Que os efeitos colaterais são pequenininhos, e a gente vai falar sobre contraindicações em outra live, tá? Quem que não deve fazer jejum? Por exemplo, quem está amamentando, mamães que estão amamentando, é melhor não fazer enquanto está amamentando. Tá? Então, existem algumas restriçõezinhas, mas é coisa básica, tá? Não é nada absurdo. Então, tirando essas leves restrições, por casos muito específicos, é um processo que não tem contraindicação, os efeitos colaterais são mínimos, e geralmente acontece no início do processo, que é aquela questão da dor de cabeça, e não é por conta do jejum, não, é abstinência de açúcar, é abstinência de frutose, de lactose, de glúten, tá? Então o que acontece? Você utilizar algo que é natural, que é sem contraindicação, sem efeito colateral, para melhorar a tua saúde, para potencializar um tratamento que você já esteja fazendo. Não é substituição, não, mas é potencialização de tratamento. Você tem ideia do quão poderoso é isso? Você poder ajudar o teu médico num tratamento que talvez clínico que talvez você esteja fazendo contra uma doença que está te destruindo aos poucos, e você poder dar um suporte para esse tratamento, um suporte para esse médico, pautado em ciência, para caso alguém venha falar qualquer coisa, eu falo assim, não, está aqui o estudo científico, está aqui a prova de que aquilo que estou fazendo tem base. Eu não estou fazendo nada pela minha cabeça. Você consegue entender o poder que isso te dá? Se você é profissional da mente humana, profissional da saúde, não só da mente, mas da saúde no modo geral, você consegue entender ou visualizar na sua mente
o poder que toda essa biblioteca de estudos que vai estar à tua disposição vai te dar na hora de tratar um paciente, na hora de conversar talvez com um médico amigo, e até para a tua própria vida, para a tua própria saúde, na hora de falar com um familiar que talvez seja um pouco mais resistente, e você dizer para esse familiar o seguinte: "Tá aqui, ó, contra fato não existe argumento. Você pode não concordar, mas está aqui a prova. O fato de você concordar ou não vai fazer diferença, porque quem está fazendo o processo está sentindo na pele a diferença, na sua própria saúde, no seu próprio bem-estar." Então entenda, de forma muito, vou procurar ser o mais objetivo e carinhoso possível nessa minha colocação, porque depois eu quero dar espaço para você fazer perguntas e, dentro da minha capacidade e do meu poder, eu vou procurar responder. Então entenda, de uma vez por todas, isso que eu estou fazendo, essa informação que eu estou trazendo, não só o meu perfil, tem vários outros perfis, tem um perfil maravilhoso, que o nome do perfil é Jejum Intermitente mesmo, fantástico. Tem vários outros perfis aqui no próprio Instagram, canais do YouTube, que eu incentivo você a buscar informação cada vez mais com outros profissionais. Só que lembre-se, sempre busque profissionais que tragam ciência, estudo para dentro da conversa, e não simplesmente papo, achismo, crença pessoal, tá? Isso não leva nada a lugar nenhum. Isso não vai te ajudar em nada, ok? Agora, busque informação. Compartilhe informação. Compartilhe conteúdo com as pessoas à sua volta. Porque quanto mais você estiver informado, mais você vai melhorar a tua saúde. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui comigo ao vivo nessa live, ou que vai assistir depois dos assinantes, eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês quer ou gosta de estar doente, ou deseja continuar no processo de adoecimento. Você quer ficar doente? Você que está me acompanhando aqui, você fica feliz de estar doente? É claro que não. Ninguém quer. Não é verdade? Agora, a questão que eu te faço, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se até hoje você só tratou doença, porque remédio remedia, médico é treinado para tratar doença e não tratar saúde, para que lado você, o que sobrou para você? Não é assumir a responsabilidade pela tua própria vida, pela tua própria saúde e você se cuidar? E você se pautar em conhecimento para você poder realmente mudar algo na tua vida? Ou você vai continuar terceirizando a tua saúde para quem não está nem aí para você? Responda para mim. Isso aqui não é um monólogo. Responda com sinceridade. O que você prefere? Você prefere continuar do jeitinho que está, exatamente da maneira como você está agora, simplesmente administrando a tua doença? Porque até então a doença é tua, não é assim? Você não disse que eu estou doente? Então você está administrando a tua doença, você tomou posse dela, já começa por aí. Você vai continuar daqui para frente quanto tempo mais administrando a tua doença? Quanto tempo mais você vai ficar terceirizando algo que é de responsabilidade tua, que é cuidar da tua saúde, que é mudar os teus hábitos, que é mudar o teu ambiente, que é aumentar a tua resiliência, a tua autorresponsabilidade? Você vai continuar com esse mimimi, com essa conversinha fiada mental, terceirizando responsabilidade para os outros? O que a Roberta colocou? Ela acabou, infelizmente, sofrendo de diabetes tipo 2 por comer ruim, por comer mal, e não tinha esse conhecimento científico. Agora está passando a ter. Então faça alguma coisa para mudar a tua saúde, para sair do quadro de doença e para conquistar saúde. Acabei de falar que o processo de jejum bem estruturado, bem feito, ele ajuda na reestruturação de tecidos, por conta de enviar célula-tronco para o corpo. Pâncreas, está precisando de ajuda? Essa é a chance.
Tânia colocou, faz todo sentido tudo isso que você está falando. Pois é, eu também acho que faz. Sabe por quê? A gente acostumou a terceirizar a saúde. A gente tira o corpo fora, como se a gente não fosse responsável. Fala assim, não, mas peraí, eu não sou responsável pela minha saúde. Quem tem que cuidar de mim é o médico. Hã? Desculpa, o médico não cuida de você, ele cuida da doença que você sofre. E repito, isso não sou eu que estou dizendo. Próprios médicos dizem isso. Médico é treinado para cuidar de doença. Médico é treinado para passar remédio. Médico não é treinado para cuidar da tua saúde. Médico não é treinado para passar para você formas de cuidar da tua saúde de maneira natural. Eu não vou entrar nem aqui no campo ético. Eu não tenho competência para isso. Eu não sou médico. Agora, quem é médico e que vai assistir essa live ou está assistindo essa live, ou quem está acostumado a, igual eu, a ver conteúdos de outros médicos, sabe exatamente do que eu estou falando. Até porque eu não vejo conteúdo de médico que não presta. Eu procuro me pautar em conteúdo de gente que tem nome no mercado científico, no mercado mundial, e que realmente não tem medo, medinho e nem rabo preso com a indústria farmacêutica para falar a verdade. E a verdade é essa. Médico foi feito para tratar doença. Ele é treinado para tratar doença. Ele é treinado para passar remédio para remediar. E aí você pega todos os remédios que você toma, vai lá agora, assim que terminar essa live, abre a bula e vê lá efeito colateral. Eu já estou cansado de falar a mesma coisa, vou repetir de novo. Vários remédios antidepressivos têm como efeito colateral promover a depressão. Vários remédios ansiolíticos têm como efeito colateral causar ansiedade. E você está tomando essa porcaria. E aí? Vai continuar mais quanto tempo se enganando, achando que o médico está cuidando da tua doença, está cuidando da tua saúde, sendo que na verdade ele está cuidando da tua doença, trocando medicamento igual troca de roupa. Por favor, a gente se acostumou a cuidar da doença, infelizmente. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É costume. E não é só isso. Não é só a gente se acostumou a cuidar da doença. Sabe o que é pior? A gente se acostumou a não ter autorresponsabilidade, a não bater no peito e assumir as próprias bobagens que faz. Aí a pessoa tem uma vida lixo durante toda a adolescência, refrigerante, comeu porcaria, passou 20 anos arrebentando o próprio corpo. Aí busca um profissional integrativo, por exemplo, e quer, primeiro, pagar pouco por um conhecimento que poucos têm coragem de colocar cara a tapa, como eu, para jogar esse conhecimento para o público. Aí procura um profissional integrativo que paga barato, quer ter resultado rápido e sem esforço, e com o mínimo de dor ou de desconforto possível. Sabe o que que isso vai... Quando que você vai conseguir um profissional assim? Nunca. Nunca. E não é por maldade nossa, não. Não é porque a gente é mal. É porque tempo é vida. Cada segundo que eu passo estudando, eu estudo em média 16 horas por dia, cada segundo que eu passo estudando é um segundo a menos que eu tenho com a minha esposa, que eu tenho para me divertir com os meus amigos, que eu tenho para fazer qualquer outra coisa da minha vida. Então eu estou literalmente deixando de viver para estudar, nutrir a minha mente, para poder trazer cada vez mais qualidade para aquilo que nós fazemos, para a formação de psicoterapeutas, que está inclusive com as inscrições abertas. Quer saber mais sobre isso? Clica no meu perfil aí, tem um bianinho. Pergunta lá para ele. Venha se tornar um psicoterapeuta do TEM, de responsabilidade, que gera resultado de verdade. Com 10 pacotes terapêuticos, você paga a tua formação de 2 anos integralmente, paga tudo. E gera um resultado maravilhoso na vida do paciente. Construindo uma carteira de cliente literalmente infinita, porque o boca a boca é o melhor indicador que existe de qualidade. Tá?
Então, assuma a responsabilidade pela tua saúde. Isso é muito importante. Já expliquei sobre frutose, vou falar rapidamente. Frutose é o açúcar que tem na fruta. Se você toma suco de fruta coado, você está jogando açúcar para o teu organismo. Cientificamente falando, está comprovado que a maior incidência de cirrose hepática não alcoólica é advinda da frutose, excesso de frutose no corpo. Então, em outras palavras, pessoas que sofrem de cirrose hepática não necessariamente é porque bebem demais, tomam muito álcool. Se você tomar muito suco de fruta coado, você corre um grave risco de ter uma inflamação no fígado, sofrer de cirrose hepática, destruir o teu fígado, tanto quanto alguém que bebe cachaça todo dia. Tá bom para você? Sabia disso? Então quer tomar suco? Toma ele integralmente, com tudo. Não é suco integral de mercado, não. É pegar a fruta, bater no liquidificador e tomar ela com tudo aquilo que está nela, sem coar. Ou coma a fruta naturalmente. O que você acha que é saúde plena? Vamos lá. Pense um pouquinho. O que é saúde plena? Saúde plena é só ter saúde mental? Saúde plena é só ter saúde emocional? Saúde plena é só ter saúde física? Não, saúde plena é você ter saúde como um todo. Conseguir, na medida do possível, claro, estruturar a tua vida e a tua saúde física, emocional, comportamental, familiar, espiritual, conseguir alcançar tudo isso. Claro que ninguém é perfeito, então a gente consegue isso com relativo equilíbrio, né? A gente nunca vai estar 100% bem em todos os aspectos, porém, quando você consegue equalizar o máximo possível essas coisas, a gente alcança essa saúde plena, né? Tá? Saúde, ter plena saúde significa isso, né? A gente ficar sem adoecer. A gente vai continuar ficando doente, faz parte da vida, infelizmente, né? Porém, esse adoecimento mais aprofundado, quase crônico, né? No sentido de persistente, a tendência dele é diminuir bastante. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer diferente hoje. Hoje, especialmente hoje, eu vou deixar essa live aberta ao público. Tá? Eu vou deixar ela tanto aqui quanto no YouTube aberta, para que você possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e para que essas pessoas possam entender a importância, não só do processo de jejum, mas a importância de ter autoconsciência, autorresponsabilidade, trazer para si a responsabilidade pelos seus próprios atos, pelos seus próprios, pela sua própria saúde, porque isso é muito importante. Lembre-se disso. Hoje é quinta-feira, amanhã tem live de novo. Tá? Amanhã eu vou trazer um outro tema aqui. Já estou com 2 estudos separados, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre algo muito importante e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para quem estiver comigo aqui. Então, fica ligado aqui que eu vou anunciar. Dessa vez eu vou anunciar com antecedência. Vou falar hoje o tema da live de amanhã, tá? E aí sim, essa live de amanhã também aí vai ficar fechada só para os assinantes. Essa daqui eu vou deixar aberto porque eu acredito que entender melhor toda essa dinâmica do processo de jejum faz diferença para que as pessoas entendam cada vez mais como isso é importante para as nossas vidas, tá? Isso é muito importante, tá certo? É isso aí. Forte abraço, cuide-se. Obrigado pela tua presença aqui no Instagram, aqui no YouTube, e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Fui, até mais, gente. Cuidem-se. Tchau.